Gospel Cross. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Enquanto para Jericó. Estamos de volta para mais uma emissão Pesquisas Exatas do Gospel Cross português, obviamente no nosso site www.gospelcross.net. Eu, José Roberto Sassa, estou aqui sendo apresentador da vossa emissão Pesquisas Exatas. Obviamente é a vossa emissão, aquela emissão que tem como finalidade manter-vos informados a respeito dos crentes da mensagem do último tempo. E hoje é com profundo regozijo que eu de facto tenho, ou então posso anunciar-vos de que estou muito feliz por ter aqui ao meu lado o reverendo pastor Daniel Ngongo. Ele que está aqui, que vai falar-nos de si, vai falar-nos um pouco da sua vida, como recebeu o chamamento ministerial e obviamente também aqueles pontos que vocês têm, aquelas dúvidas e tudo mais. Nós fizemos algumas pesquisas a respeito do reverendo pastor e ele está aqui para nos esclarecer. E eu gostaria também de avisar ao pessoal aí em casa com que vocês possam simplesmente se apegar naquilo que o reverendo pastor Daniel vai dizer aqui, para não dizer porque o pastor Daniel quis dizer, não. Mesmo o nosso profeta Branham diz que vocês têm que dizer aquilo que eu disse, não dizer que Branham quis dizer. Por isso, é simplesmente um aviso que eu deixo para o pessoal aí em casa. E muito obrigado também por vós que têm estado aí a nos seguir. De facto, estamos a receber mensagens de pessoas nos agradecendo, dizendo que estamos a fazer um bom trabalho. E para você que de certo modo está decepcionado, para um pontozinho qualquer, inscreva-te no nosso canal e deixa aí a tua opinião. Se é que queres com que a gente venha melhorar uma coisa, a gente vai fazer isso para si, pois este canal existe para si. Deus abençoe, reverendo pastor. Seja muito bem-vindo aqui nesta emissão Pesquisas Exatas. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe bastante. Glória a Deus. Quem é o reverendo pastor Daniel Ngongo? O pastor Daniel Ngongo é o crente da mensagem do último tempo. O pastor Daniel Ngongo é um crente da mensagem do último tempo e, pela graça de Deus, hoje estamos também a dirigir uma pequena igreja e chama-se Life Tabernáculo. Glória a Deus. E de onde é que provém este nome Life Tabernáculo? É um nome tão inspirado. Life Tabernáculo é um nome que eu gosto muito, porque eu gosto muito da vida. Então, quando Deus me deu uma igreja, eu disse mesmo nessa igreja vou manter mesmo a vida de Deus dentro dele. E será que está mesmo a render? Será que os crentes têm de facto identificado este nome Life Tabernáculo nas suas vidas? Acho que sim, pela graça de Deus, está mesmo ser identificado. Reverendo pastor, pode nos falar um pouco em como recebeu o chamamento ministerial? Sim, isso eu vou dizer brevemente, porque não posso dizer tudo, porque aí vai nos levar muito tempo. O meu chamamento do ministério, acho que foi em 91 que eu recebi a minha primeira pregação. Em 91. Tá vendo? Hoje já quase eu posso dizer que eu sou mais velho, já estou mais velho. Mas na altura eu era uma criança, um jovem mesmo. Ouviu uma voz? Sim, não ouvi uma voz, só eu estive sentado numa casa e ouvi uma unção cair sobre mim. E comecei a escrever as coisas que eu não sabia nada o que eu estava a escrever. Escrevi. Depois de escrever isso, eu dei conta que isso deve ser uma coisa sobrenatural. Na altura, meu pastor era o pastor Amíssimo Anangoi. Acho que muita gente lhe conhece muito bem. O pastor está no Kinshasa, no Congo. Acho que é o filho do reverendo pastor Remidio. É isso mesmo, você lhe conhece muito bem. Então, eu levei minha documentação, tudo que eu tinha, onde eu escrevi tudo. Levei no pastor para lhe mostrar. Mas há uma coisa que aconteceu comigo, até eu não dei conta mesmo que era um mau espírito que estava a me dizer. Um espírito estava a me falar que não, tudo que você escreveste não vem a Deus, então você apaga isso. Então, rasguei meus documentos, tudo que eu tinha, deixei. Mas sempre quando eu voltei em casa, uma presença estava sempre a me acompanhar. E desde aquele momento que eu dei conta mesmo que eu tinha uma coisa de Deus. Era em 91, quando eu fui no internado que eu estudei. E o primeiro dia que eu dei mesmo um conhecimento que há uma coisa dentro de mim que vai nesse sentido do ministério. Depois
a crescer, a estudando também, estudando e a crescer, eu dei conta que eu deveria fazer algo para Deus, mas não queria fazer, porque eu tinha muito a fazer, eu queria ser uma pessoa mesmo de dinheiro. Eu estava precisando muito procurar dinheiro, que deixar meus negócios, tudo, não sei o quê, e pregar a palavra. Porque na altura eu tinha na minha mente que os pastores são as pessoas que dependem das ovelhas. Antes de você comer uma coisa, tem que depender das ovelhas, uma ovelha tem que te dar. Então não estava a aceitar isso. E foi um momento que Deus, Ele próprio, começou a me falar mesmo. Uma voz me fala que não, eu te chamei para você fazer uma coisa para mim. Uma voz horrível, se estava sempre, permanentemente, estava a me falar. Estava a me falar sempre, mas eu não queria. Mas foi no momento que eu não tinha mais como impedir essa voz e registrar a voz. Em 98, o dia em que eu preguei, a minha pregação foi em Malange. Em Malange, 98. Acho que, se quiser também se informar, tudo que eu estou dizendo se é verdade, os irmãos que estavam naquele dia estão presentes aqui em Luanda. Será que podemos saber do tema? O primeiro tema para mim era o vacino de Deus. Era um vacino de Deus. O irmão Calao também estava presente. O irmão Tiben também, hoje é comprador e compra diamante. Ele também estava naquele dia. Depois disso, a segunda pregação era eu vos visitarei no tempo de vida. Foi tipo um ensinamento. E depois disso eu vi mesmo que as pessoas já estavam me puxar, não, que apreciar que não vamos fazer uma igreja, então não quis nada fazer isso. Deixei, abandonei os irmãos e voltei cá em Luanda. Em Luanda fiz um tempo, depois foi no Congo. Eu fui no Congo. Quando cheguei no Congo, no Mbujimai, sempre eu tinha uma máquina de diamante, a Draga, que estava me ajudou também para fazer diamante lá no Coso do Mbujimai. É onde que Deus foi me falar claramente, mas você se não quiser fazer um bom trabalho, nunca vai progredir, não vai em frente. Você deve fazer uma coisa para mim. Então é onde que eu tive mesmo o pensamento de abandonar tudo, mas não ter pensamento de ter uma igreja. Só pregar, ser só um simples pregador, prego, depois chego. Mas não fazer uma igreja. É onde que eu fui pregar no Mbujimai, preguei muito lá no Mbujimai sempre estava a pregar. Mas chegou no momento que não tinha mais como pregar, porque Deus sempre me bloqueou quase tudo. Tudo, o negócio que eu estava fazendo, nada não estava andando. Nada mesmo. Então chegou o momento eu disse, não, vou parar mesmo o negócio. Deus tem que me dizer algo, onde que eu posso trabalhar para Ele. No momento, eu tinha aqueles pensamentos na minha mente, um pagão, era um bêbado. Vem, depois da sua bebedeira, vem me falar que não, eu te vi hoje essa noite. Eu disse, me viste como? Eu disse, eu te vi à noite. Antes de te ver, eu vi uma igreja. As pessoas estavam a pregar lá na igreja, muita gente estava a se precipitar para entrar naquela igreja. Eu também fui lá para ver o que estava a pregar lá dentro. Eu vi essa foto, ele me mostrou a foto do irmão Branham, da coluna de fogo. Eu vi esse homem que estava a pregar no púlpito. Quando se aproximei, eu vi que não era mais ele, era você que estava a pregar naquela igreja. Um pagão, o papai João, está em vida até hoje. Os irmãos também que ele conhece, irmão Mutombo, Dominique, que está também na minha igreja, ele estava lá, conhece o senhor que tinha me dito isso. Então, quando ele me falou sobre isso, eu disse, não, como que Deus quer para mim fazer uma obra para ele, mas não sei se aonde que eu posso fazer. Então, vou parar no meu trabalho, eu tudo vou deixar, vou deixar isso ficar, até quando ele próprio vai me precisar, aonde que eu posso ir trabalhar para ele. Arrumei minhas coisas, a draga e tudo foi no Congo, deixei em casa, fiquei quase 8 meses, não estava fazendo nada. Sempre a esperar Deus me dizer uma coisa. Para quem se inspira no ministério, tem que se esperar que Deus possa lhe falar alguma coisa antes. É isso, se Deus não te... Sim, tem razão, se Deus não te falar uma coisa, você vai por si, acho que não vai fazer nada, Deus não vai te acompanhar. Porque esse caminho tem muitas dificuldades. Se você vai sozinho, meu irmão, não se preocupa, nunca vai fazer algo. Tem que esperar mesmo até quando Deus te fala uma coisa. E parece que foi muito difícil, já que o pastor tinha diamante, ou então foi um diamantífero, teve que abandonar aquela vida que dá dinheiro para se entregar na busca das almas. Não foi muito fácil. Não, para mim não foi fácil. Até não quis nada abandonar esse meu trabalho que eu estava fazendo, porque estava a render. Mas
foi obrigado para Deus abandonar para seguir o caminho dele. Então deixei. E como é que começou a obra em que o pastor agora é pastor do Life Do Life Tabernáculo. Se foi o momento quando eu cheguei, conforme que eu tinha dito, quando eu parei tudo, arrumei minhas coisas, cheguei no Kinshasa, sentando, esperando quando Deus vai me dizer alguma coisa. Uma vez eu tive no meu pensamento entrar, ir trabalhar e fazer uma consecração numa igreja, Salem, do pastor Salem também. Osana, do pastor Salem, lá no Limete, em Rua 1. Eu fui lá entrar e rezei a Deus, Deus me disse, não, você volta em casa. Não sei se que dia que eu vou te libertar, mas você deixa fica só em casa até quando vai chegar no momento que eu vou te dizer com muita precisão onde que você pode ir trabalhar para mim. Eu fui em casa, mas não foi sempre satisfeito. Saiu daí, foi numa igreja no Kingaboa, do pastor Antônio. O irmão Fabrício também está aqui na minha igreja, hoje está aqui, ele estava presente. Logo a entrar naquela igreja, uma irmã se levantou com uma visão que ela viu, depois começou a falar no pastor. Daí o pastor dele estava a escrever. Depois do culto, o pastor me chamou e me disse, não, há uma mensagem divina para ti. Quando eu li a mensagem, na mensagem estava a me dizer que você vai começar a minha obra em Luanda. Até a rua mesmo, a localização mesmo da igreja, a irmã nunca chegou aqui em Angola. Mas a irmã localizou tudo. É aonde que eu disse, não, vou em Luanda. Mas sempre eu não tinha pensamento de trabalhar na África. Eu disse, não, em Luanda não vou em Luanda. Deus tem que me dizer a mim, pessoalmente, porque o que vai trabalhar sou eu. Logo a sair da igreja, cheguei na minha casa, sentando na cama, eu vi uma visão aparecer de uma igreja. Tinha muita gente naquela igreja. Eu disse, não vou em Luanda, então vou começar a obra na China. Eu fui na China. Você tem mesmo lá na China? Sim. Foi lá, no dia que eu cheguei na China, preguei, não foi uma pregação, mas uma pequena exortação. Na casa do irmão, Sam, o irmão da nossa irmã cantora, Naomi. Sim, é onde que eu exortei um bocadinho, tinha gente, mas só que, como que eu não tinha visto. O visto estava quase ao fim, eu tentei voltar para apanhar mais um novo visto para voltar. E quando eu cheguei aqui, que Deus me disse, não, eu não te mandei na China, você volta em Luanda. Isso que foi. Agora, quais foram as dificuldades que teve quando começou a obra do Life Tabernáculo? Sabes que a dificuldade não falta. Aqui em Luanda, a primeira dificuldade era os meus colegas do trabalho, os pastores. Você não posso dizer que eles tinham medo, não posso dizer isso, mas só que aconteceu muitas dificuldades, até não posso falar por não. Um pastor pode dizer que não, ele foi falar isso sobre mim, mas passei muito mal. Isso quer dizer que o Life Tabernáculo começou pela palavra, a evangelização. Estamos aqui em Luanda, acho que uma igreja que começou através de uma mensagem divina de Deus, não pode começar de outra maneira, que a forma que Deus tinha mostrado. No Life Tabernáculo, você está comigo aqui em Luanda, você pode se informar. Nas igrejas que estão em Luanda, se eu já liguei numa ovelha de uma igreja, ele veio congregar comigo, eu nunca fiz isso. Até, se você quiser, vai também se informar aos pastores, que as ovelhas deles, quando eu iniciei minha igreja, vieram, mas eu estava a lhe expulsar. São muitos da igreja do pastor Patrick, até o próprio foi na igreja do pastor Patrick, se encontrar com ele para lhe falar isso. Não isso na igreja do pastor Patrick, tem muitas igrejas que os ovelhas estavam a vir congregar na minha igreja, mas eu não queria. Até hoje, as pessoas que sempre solicitam para vir congregar na nossa igreja, mas não aceitam. Para você que diz lá em casa que o reverendo pastor Daniel começou Life Tabernáculo dividindo várias igrejas, o pastor acaba de desmentir aqui. Isso quer dizer que o Life Tabernáculo começou pela palavra, começou pela evangelização. Fica bem claro aí em casa. Reverendo pastor Daniel, quem é o pai do ministério do reverendo pastor Daniel? Porque alguns dizem que é o reverendo pastor Vibidila. Será que é o pastor Vibidila ou o pastor Amis? Você já falaste? Eu, o pastor Vibidila. Ele é meu pastor, um ancião que eu escolhi para me conduzir nesse caminho. Então nós podemos escolher um ancião, por mais que esse ancião não acompanhou a nossa vida, a nossa carreira cristã, podemos pegar com que ele venha a ser o nosso pai. Sim, é a palavra de Deus. Você pode crescer porque não é um pai biológico que você não, um pai biológico que você não pode mudar, mas um pai mesmo no ministério, porque as pessoas mudam. Sim. As pessoas mudam.
Hoje eu estou vendo mesmo que estou a acreditar nisso. Ele te escolhe, você como um pastor. Mas se acontece no momento, depois de crescer, que você muda as coisas, começa a pregar outras coisas, eu te abandono, arranjo um ancião que tem a convicção que eu tenho. Isso quer dizer que o pastor abandonou o pastor Amis. O pastor Amis não abandonei, porque, olha, quando eu acreditei a mensagem, o pastor Amis não estava no Kinshasa, estava na província. Ele estava comigo. Então, depois, porque foi lá, da razão de estudo. Depois de estudar, quando eu estava a regressar no Kinshasa, que ele me disse, não, como você está a ir lá, vai escolher qualquer pastor que você quiser, seja conduzido. Então, quando cheguei no Kinshasa, aí fui no Baruti Tabernáculo, atual Baruti Tabernáculo. Foi lá, conversei com o pastor e Baruti, escolhi como meu pai. Ele até me apresentou até no púlpito, foi um domingo. Acho que o pastor Cláudio Ibula estava presente naquele dia. Depois do andamento, eu vi mesmo que as coisas aqui não estavam a dar certo. Então, não foi prisioneiro, e não, você tem que ficar só comigo. Não, eu sou livre também de escolher outro pastor, porque a sua visão e a minha não estava a dar mais certo. É por isso que lhe deixei e fui falar no pastor Baruti no gabinete dele. A partir de hoje, o pastor, tu a desistir. Você não é mais meu pastor. Ele me disse, não, vai falar no pastor Calumbo. Fui no pastor Calumbo, falei também no pastor Calumbo, eu estou a sair nessa igreja. Por quê? O pastor Calumbo me perguntou, eu lhe falei, estou a sair por causa disso, isso. Então, não sei se o pastor pode desmentir que eu tenho razão ou se não tem razão. O pastor Calumbo, naquele momento, ele tinha me respondido que nada, eu não sou pastor dessa igreja. Ele disse, tá bem, vocês já têm conhecimento, eu já estou a sair. Então, saí. É onde que, depois de fazer uma oração, Deus me conduziu para escolher o pastor Vibidila. E hoje ele está comigo, estou com ele, está mandando bem, sem problema. Isso quer dizer que o pastor Vibidila Mwana Manyanga é o pai do ministério do reverendo pastor Daniel Ngongo. Exatamente. Pastor Daniel, o ministério do reverendo pastor Daniel Ngongo tem sido muito destacado aqui, que muitos até chegam a confundir que o reverendo pastor Daniel adora Brana. Dizem que o pastor, quando está a pregar, de facto, prega sem luvas. Mas antes, porém, que a gente venha tocar nessa pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui breve a respeito da presença dos grandes músicos no Live Tabernáculo. É praticamente algo incontestável. A maioria dos grandes músicos aqui nesta cidade encontram-se no Live Tabernáculo. E tem muitos que dizem assim, não, ele só está a conseguir lhes manter ali porque lhes paga dinheiro. E muitos outros rumores. Pastor, aqui estamos nas pesquisas exatas. Nós queremos saber, como que o reverendo pastor, já que ele está aqui a pessoa, que ele nos fale um pouco qual tem sido o segredo que o pastor consegue. De facto, temos o irmão Edi Langele, temos o irmão Edi Joel, temos o irmão John Narciso Ngunza, temos as irmãs também, a mulher do reverendo que de facto também canta muito bem. Deus abençoe muito a mamãe que está lá em casa, que vai seguir essa emissão. Então, eu gostaria que o pastor nos explique um pouco a respeito deste fenômeno. Não, coisa que eu posso responder essa pergunta é que eu nunca paguei nenhum músico na minha igreja, nunca. O pastor nunca pagou? Nunca, até nunca vou pagar. Nunca paguei, nunca vou pagar. Mas há uma coisa, acho que hoje, depois de fazer também um estudo pessoal, eu vou mesmo que a maioria dos músicos são bons, mas só que nós como pastor, que não lhes compreende. Dizem que os músicos são teimosos, têm cabeça dura e tudo mais. Mas estão comigo, estão a viver comigo, nunca vi isso. Sim, mas nunca. qual tem sido o segredo? Porque esses músicos, antes de estarem na igreja do reverendo pastor, já estiveram em outras igrejas. Não, é só respeitar os músicos e reconhecer também o dom que eles têm e ajudá-los também. Será que naquelas igrejas não lhes respeitavam, não lhes reconheciam? Não quero arranjar, não sei o que, uma polêmica, mas eu sei, uma coisa que eu sei é eu estou a viver bem com o músico, estou a respeitar os músicos, mas não lhes pago. Então, estão aí comigo, estão a me ajudar nessa obra aqui de Deus que nós estamos a fazer e estamos aí em frente. Então, o pastor não paga músicos e o pastor também não usa uma fraude qualquer para manter os músicos no live. Nunca fiz isso, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Então dá para ver que o ministério do pastor, de fato, tem sido muito destacado em muitas coisas boas. Pastor, a respeito de um ponto, este ponto, porém, é mesmo sobre a plenitude em William Branham. Muitas das vezes, quando o reverendo pastor demonstra a respeito
de Lucas 17:30. Tem muitos que ficam aí, dizem que o reverendo pastor adora William Marion Branham. Tem muitos, não, o pastor Daniel adora William Marion Branham. Será? Então, já que estamos aqui nas pesquisas exatas, vamos conceder o tempo ao pastor de poder ajudar os bem-amados que estão lá em casa, que têm essa convicção, porque muitos só falam, mas nunca tiveram a oportunidade, como eu, Josué Roberto Sassa, estou aqui, graças a Deus, agradeço a Deus, estou aqui diante do pastor Daniel em pessoa. Não é porque não, o pastor Daniel lhe liguei, não, ele está aqui. Então, com que o pastor venha nos esclarecer, eu vou conceder o tempo ao reverendo pastor. E para que o reverendo pastor venha se sentir mesmo à vontade também, pode falar na língua que o pastor mais domina. E eu gostaria que o pastor diferencie um pouco a diferença que é entre Branham e Jesus Cristo. Será que adora ou não adora? Se a plenitude entrava, mas por que Branham não é Deus? Em outras partes também Branham diz que a plenitude é que fazia de Jesus Deus. Então, com que o pastor venha um pouco enquadrar-nos isso. Tá bem, irmão Justo, Deus te abençoe muito. Acho que é um ponto muito importante que nós vamos falar só pela graça de Deus, mas acho que, conforme que dizeste, eu preferia também essa parte, entrar mesmo na língua que você se sentir livre para explicar porque é um ponto muito difícil no mundo da mensagem. Eu não sei se você pode me ajudar também para interpretar, porque a émission é em português. Ok, je disais ceci. Eu dizia o seguinte: ce point que toi tu as touché, este ponto que você tocou, c'est un point qui est en même temps difficile é um ponto que ao mesmo tempo é difícil et facile. e também fácil. Dire que pasteur Daniel adore frère Branham, Dizer que o pastor Daniel adora o irmão Branham, ça c'est clair que c'est faux et archi faux. isto aí está claro que é falso, muito falso mesmo. Mais en entrant dans le monde du message, Mas entrando no mundo da mensagem, je puis comprendre une chose. eu pude entender alguma coisa. Comme s'il y a des fractions, Como se fosse que há duas frações. il y a des groupes dans le message Existem dois grupos na mensagem. et ces deux groupes sont dangereux. E aqueles dois grupos são perigosos. Les premiers, c'est lesquels? O primeiro é o qual? C'est les groupes qui a fait semblant de comprendre le message, É o grupo que fez semelhança de entender a mensagem. qui ont fait semblant de comprendre les promesses du jour, Fizeram semelhança de entender as promessas do mais dia, qui ont exagéré avec. mas que exageraram com aquilo. Ils ont compris Branham, Eles entenderam Branham, mais ils ont enlevé Branham de sa place, mas dans eles sa place, tiraram Branham do seu lugar pour le mettre dans une place qui ne lui convient pas. para lhe colocar num lugar que não lhe convém. Et ils ont divinisé frère E Branham. eles divinizaram o irmão Branham. C'est un Deram groupe- Branham uma certa deidade. Ok, donc c'est un groupe de gens qui sont zélés, mais de zèles amers. São um grupo de pessoas que são zelosas, mas zelos amargos. Mais il y a aussi un autre groupe. Mas também há outro grupo, À cause de la peur, por causa do medo, ils sont tombés trop bas, eles caíram muito baixo, jusqu'à comprendre, à considérer Branham comme s'il était comme nous les Éphésiens 4. até ao ponto de considerar Branham como nós, Efésios 4. Et même, il y a même des esprits qui surgissent aujourd'hui, Até tem espíritos que surgem hoje qu'ils remplacent Branham. que, não, eu é que substitui Branham. Branham a fait sa part, c'est fini. Branham fez a sua parte. Il était acabou. Éphésiens 4 comme nous autres. Branham foi Efésios 4 como nós também C'est un groupe qui est somos. tombé dans le É pentecôtisme. grupo que caiu no pentecostal. Maintenant, ce groupe aussi qui a exagéré Mas là, aquele grupo também que exagerou, ils sont tombés dans l'idolâtrie. eles caíram na idolatria. Mais en réalité, Mas na realidade, la vérité est au milieu. amen, a verdade está no meio. La vérité réellement est au A milieu. verdade está no meio. Vous savez une chose, Vocês sabem uma coisa? il est impossible É impossível que Branham soit la personne de Jésus. que Branham seja a pessoa de Jesus. Puisque beaucoup de gens connaissent les Écritures. Porque muita gente conhece as escrituras. Même les enfants de l'école, cette écriture les Até connaissent. as crianças da escola dominical conhecem essas Dans les escrituras. questions-réponses, on avait posé à frère Branham la Nas question. perguntas e respostas questionaram o irmão Branham. Beaucoup de gens disent que tu es la personne de Jésus. Muita gente dizem que você, Branham, é a pessoa de Les Jesus. autres disent que tu ressembles à Jésus. Outros dizem que você parece a Jesus.
Jesus? La réponse de Branham, je pense que vous connaissez. A resposta de Branham eu creio que vocês Branham a conhecem. dit faire de moi la personne de Jésus-Christ, Branham disse que fazer de mim, Branham, a pessoa de Jesus Cristo, c'est faire de moi un antichrist. é fazer de mim um anticristo. Mais dire que je les ressemble, Mas dizer que eu assemelho, ou Ça- então sou parecido a ça ele, c'est l'exacte vérité. isto aí é a exata verdade. Vous savez, mon frère, Vocês sabem, meu irmão, moi je fais partie des gens qui croient eu faço parte das pessoas que creem que la plénitude de la que divinité, a plenitude da deidade, j'insiste, insisto, la plénitude de la a divinité, plenitude da deidade, toute la plénitude de la divinité toda a plenitude da deidade entrer dans les prophètes. entrava no profeta. Maintenant, j'ai suivi ta question. Mas agora, eu segui a tua questão. Non, c'est la plénitude qui avait fait de Jésus Dieu. Ou não, é a plenitude que fez de Jesus Deus. J'ai dit c'est faux et archi faux. Eu disse o que é falso. Quand est-ce que la plénitude est entrée en Jésus? Quando é que a plenitude entrou em Jesus? C'était après le Jourdain. Era depois do Jordão. Mais Jésus fut adoré quand? Mas Jesus foi adorado quando? Là, avec les mages, Ali para com os magos. à la crèche. Ali da manjedoura. Jésus est né Dieu. Jesus nasceu Deus. Un bébé Jéhovah dans la crèche. Bebê Jeová na Avec le manjedoura. sang de Dieu. Tendo o sangue de Deus. Tout de Jésus était Dieu. Tudo em Jesus era Deus. Ce n'est pas la colonne de feu Não é a coluna de fogo. qui est un attribut de la plénitude de la Que é divinité atributo da plenitude da deidade. qui a fait de Jésus adorable. Que fez com que Jesus venha a ser adorável. C'est faux. Isto é falso. S'il en est ainsi, Se for assim, c'est que même dans le premier exode, isso quer dizer que mesmo no primeiro êxodo, Moïse méritait aussi l'adoration. Moisés também merecia adoração. Puisque Branham dit Porque Branham diz que la colonne de que a feu coluna de fogo était entrée en Moïse. entrava no Moisés. Mais qu'est-ce que la colonne de Mas feu? o que é a coluna de fogo? C'est l'attribut de la plénitude de la divinité. A coluna de fogo é o atributo da plenitude da deidade. Nous sommes dans un moment Estamos num momento où soit nous prêchons le message, ou então pregamos a mensagem, ou on ne prêche pas le ou então a message. gente não prega a Et mensagem. il doit y avoir une E é différence preciso que haja uma diferença entre nous qui disons que nous sommes du message. entre nós que temos dito que somos da mensagem Et les pentecôtistes. e os pentecostais. Nous avons reçu un Nós message. recebemos uma mensagem. Alors nous devons comprendre Então devemos entender quels sont, quais são. nous devons comprendre Devemos entender quelles sont les promesses de notre temps. quais são as promessas do nosso tempo. Ça, c'est très, très important. Isto aqui é muito importante. Puisque l'adoration, Porque a adoração, en dehors des promesses, fora das promessas, c'est de l'idolâtrie. é a idolatria. Écoutez, bien que je ne serai pas vraiment long aujourd'hui, Escutem, bem que não serei longo mais hoje, comme la question que tu m'as posée, elle est vraiment pertinente, mas já que a pergunta que você me questionou é pertinente, je vous promets que je reviendrai encore dans cette eu émission vos prometo que vou regressar novamente nesta et je emissão vais appuyer et éclaircir encore ce que je vais dire maintenant. e vou apoiar e esclarecer naquilo que eu vou dizer agora. Je lis seulement quelques déclarations de Vou Frère ler Branham. simplesmente algumas declarações de irmão Branham. Je fais d'abord comme mon introduction. Faço primeiramente como a minha introdução Dans la prédication, reconnaître votre jour et son na message. pregação, reconhecer o vosso dia e a vossa mensagem. Paragraphe 25. Parágrafo 25. Frère Branham dit: Irmão Branham diz: nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école du dimanche. abordamos hoje uma lição da escola dominical. Je veux que vous preniez Eu conscience gostaria com que vocês possam ter et que vous consciência reconnaissiez le temps e que vocês possam reconhecer o tempo où nous vivons. em que nós vivemos. Le temps est presque écoulé pour nous, O tempo está quase esgotado para comme conosco, vous le voyez. tal como vocês veem. Et alors, E então, par là, por aí, vous devriez vocês tinham que reconnaître. reconhecer. Branham dit avec précision Branham fala com precisão quoi, o que, l'heure a hora et le temps e o tempo et les signes e o sinal et les messages que vous devez e a recevoir. mensagem que vocês devem receber. Branham insiste que vous devez reconnaître avec précision. Branham insiste que vocês devem reconhecer com precisão. Ça, c'est très, très important. Isto aqui é muito, muito importante. Maintenant, nous sommes des adorateurs. Agora somos adoradores. Nous devons adorer selon les promesses. Devemos adorar segundo as promessas. Quelles sont les promesses Quais são as promessas d'aujourd'hui? de hoje? Est-ce que nous avons reçu la promesse d'une portion? Será que nós hoje recebemos a promessa de uma porção?
Là, nous tombons dans le pentecôtisme. Aí estamos a cair no Tous pentecostal. ces gens qui refusent que la plénitude de la divinité entre en Branham, Todos aqueles que negam que a plenitude entrava em ils Branham, vous diront que nous avons reçu la plénitude de la parole. eles vão vos responder que recebemos a plenitude da palavra. Mais la parole, c'est quoi? Mas o que é a palavra? Cette parole est venue à qui? Esta palavra veio a quem? Et elle est venue quand? E ela veio quando? Ça, c'est un point Isto aí também é um que ponto nous allons que développer. vamos desenvolver. Maintenant, si nous avons reçu la totalité de la Mas parole, agora, porém, se nós recebemos a totalidade da ça veut palavra, dire que nous avons reçu la totalité de Dieu. isso quer dizer que nós recebemos a totalidade de Deus. Et cette totalité est venue à un homme, E esta totalidade de Deus veio num homem. à William Marion E Branham. esse homem é William Marion Branham. Écoutez quelque chose ici, frère Branham. Escute dit. alguma coisa aqui, irmão Branham. Dans la prédication, diz. Dieu dévoilé. Na pregação, o desvelar de Deus. On ne peut pas dévier le Não message. podemos desviar a mensagem. Ça, Isto, c'est ainsi dit le eu Seigneur. assim diz o Senhor. Les gens ont peur pour rien. As pessoas têm medo por nada Dans Dieu dévoilé. no desvelar de Par- Deus. Je commence par le paragraphe Eu 281. vou começar no parágrafo 281. Écoutez bien cette lecture attentivement. Escutam bem esta leitura atentamente. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: comme il était dans Moïse, tal como ele esteve em Moisés, quand la parole était dans Moïse, quando a palavra esteve em Moisés, il était Dieu en chair. ele era Deus na carne. Quand elle était dans Jésus, Quando esteve em Jesus, c'était Dieu en chair. era Deus na carne. Voyez, Estão a ver? tout ce qu'il a fait, Tudo quanto ele fez c'est changer son masque. é mudar a sua máscara, Pas sa parole, não a sua palavra, pas sa nature. não a sua natureza. Il est le même hier, Ele é o aujourd'hui mesmo ontem, hoje et e éternellement. eternamente. Il a seulement changé de forme. Ele simplesmente mudou de forma. Il est passé de Noé à Moïse. Ele passou de Noé a Moisés. Écoutez bien la succession de cette déclaration. Escutem bem a sucessão desta declaração. Il est passé de Noé à Moïse. Passou de Noé a Moisés. Il est passé de Moïse à David, Passou de Moisés a Davi. de David, Joseph, De Davi a José. et ainsi de E suite, assim sucessivamente. jusqu'à ce qu'il vienne Até que ele venha à la plénitude de la divinité na corporellement. plenitude da deidade corporalmente. Frère Branham dit, voyez, Branham diz, estão a ça ver? c'était pour mettre fin Isto é para colocar fim. à l'Ancien O Testament. fim no Velho Il est Testamento. passé de prophète à prophète, Ele passou de profeta em profeta. et la chose qui est venue après, E a coisa que sucedeu c'était la depois plénitude de la divinité foi a plenitude da deidade corporellement. corporalmente. Maintenant, Branham descend. Agora Branham diz, C'est encore le même Dieu. é de novo o mesmo Branham Deus. dit Amen, Amen. Branham diz amém, amém. J'espère que ceci est reçu. Espero que isso está recebido. Voyez, Estão a c'est ver? le même Dieu, É o mesmo mais Deus, il y revêt un autre voile. mas ele reveste outro véu. Branham dit c'est tout. Branham diz é tudo. Voyez-vous, Estão a ver? il y met un autre voile. Ele põe outro véu. Il a fait chez les Ele réformateurs. fez para com os reformadores. Il a revêti un voile. Ele revestiu véu. Revêti un voile Revestir jusqu'à ce que finalement, até que finalmente, après avoir traversé l'âge de Luther, depois de ter atravessado a era de Luther, traversé l'autre âge. atravessado a outra era, Écoutez maintenant. escutem agora, Finalement, finalmente, ce qui émerge, o que introduz c'est la totalité. é a totalidade. Après avoir traversé Depois de ter atravessado tous les autres âges-là, outras eras, la chose qui vient après, a coisa que vem depois c'est la totalité. é a totalidade. C'est ça la É plénitude. isto aí a Maintenant, plenitude. écoutez, Agora escutem, juste avant cela, justamente antes c'est que daquilo, juste avant que cette totalité vienne, isso quer dizer que justamente antes que essa un totalidade prophète apparaît de nouveau. aparece profeta novamente. C'est avant que la plénitude de Dieu descende, Isso quer dizer que antes que a plenitude possa descer, un prophète fait quoi? profeta faz o quê? Il apparaît pourquoi? Ele aparece por quê? C'est très important. Isso também é muito importante. Finalement, Finalmente, ce qui o émerge, que introduz c'est la totalité. é a totalidade. Mais, donc Mas, juste
avant cela, justamente antes daquilo, un prophète apparaît de nouveau. profeta aparece novamente. Ça, c'est pour préfigurer la parole, Isto é para prefigurar a palavra, en montrant ce qu'il en a été, mostrando o que foi, en révélant ce qui a été fait, revelando o que foi feito, ce qui a été laissé en suspense, aquilo que foi deixado em pour suspense, que l'église y soit sans, para que a igreja esteja sem, ne soit pas sans comprendre. não esteja sem entender. Ensuite, Em seguida, quand ceci disparaît, quando isto desaparece, Écoutez. escuta, peu à peu, pouco a pouco, alors, então, comme Jean l'a dit, tal como João tivera dito, il faut que je é diminue preciso que eu possa et il reduzir faut qu'il para que croisse. ele possa crescer. Alors, Branham me dit clairement ici, Daí, Branham diz claramente, alors, então, le tout en tout entre en lui. o tudo em tudo entra nele. Branham me dit clairement ici, Branham diz aqui claramente, d'abord, ce qui émerge après avoir passé les âges des réformateurs. primeiramente, o que introduz depois de ter passado a era dos reformadores C'est la totalité qui descend. é a totalidade que Maintenant, desce. avant que cette totalité ne descende, Mas antes que essa totalidade possa descer, il faut qu'un prophète soit à la scène. é preciso que o profeta possa estar Alors, na quand cena. le prophète est là Então, quando o profeta está aí, et que la plénitude ou la totalité descend, e a plenitude ou então a totalidade desce, comme Jean avait dit, tal como João tinha quand dito, il a vu Jésus, quando viu Jesus, il est vrai que je diminue é verdade que eu possa et que lui reduzir puisse croître. para que ele possa Alors, Branham crescer. prend cette même chose, il actualise ça Então, aujourd'hui. Branham pega aquela mesma coisa, atualiza hoje. Et il dit alors, Ele diz então, le tout en tout o tudo em tudo entre en lui. entra nele. En qui dans les prophètes. Em que? No profeta. Il est pleinement manifesté. Ele é plenamente manifesto. Qui est manifesté, c'est le tout en tout. Quem é manifesto é o tudo em tudo. Ou dans les prophètes. Onde? No profeta, Il est passé de Luther, ele passou de Lutero, Wesley, Wesley, l'âge a pentecôtiste. era pentecostal, Et de l'un à l'autre, e de ao outro, et de l'un à l'autre, de ao outro, il est pleinement manifesté. está plenamente manifesto. Vous voyez Estão a ver, l'enchaînement, estão a ver aí o cavalgamento, simplement la manifestation. simplesmente a manifestação. Dieu qui se dévoile. Deus que se revela. Voyez-le maintenant. Vejam agora. Remarquez, E notam, entièrement réalisé dans les promesses qu'il a faites, inteiramente realizado nas promessas que ele fez, dans les promesses qu'il a faites pour ces jours-ci, nas promessas que ele fez para estes dias aqui, comme il en avait été des autres. tal como sucedeu nos outros dias. La notion de la plénitude, A noção da plenitude, d'abord, c'est la promesse du jour. primeiramente, é a promessa do dia. Et si nous disons que nous sommes dans les messages de Frère E Branham, se a gente diz que estamos na mensagem de irmão si Branham, nous refusons la promesse du jour, se nós negarmos a promessa do dia, je ne sais pas si nous croyons les messages de eu Frère não Branham. sei se nós queremos a mensagem do irmão Branham. Je peux dire clairement comme si nous sommes des kimbanguistes ou des pentecôtistes. Posso dizer claramente, é como se fosse a gente quimbanguista. La ou plénitude, pentecostais. c'est la promesse du jour. A plenitude é a promessa do dia. Comme Jean-Baptiste Como João Batista, devrait diminuer, da mesma maneira que João Branham a fait la même chose teve que aujourd'hui. reduzir, Branham fez a mesma coisa. Pourquoi Jean-Baptiste devrait diminuer? Por que João Batista tinha que reduzir? Puisque la plénitude devrait entrer en Porque a scène. plenitude tinha que entrar em Mais cena. aujourd'hui, Branham il doit diminuer Mas hoje é preciso que Branham possa pour que la reduzir, plénitude para descende. que a plenitude possa Et descer. Branham il dit que cette plénitude-là est venue, est entrée en lui. E Branham diz que aquela plenitude veio e entrou nele. C'est ça le message du temps de la fin. Isto aí é a mensagem do último tempo. C'est ça la manifestation du Fils de l'homme. A manifestação do Filho do La Homem. colonne de feu. A coluna de fogo. Le Fils de l'homme au travers d'un Fils de l'homme. Através do Filho de homem. Oui, Sim, c'est ça. é isto. Maintenant ici, vous comprendrez Agora que vocês vão entender que Frère Branham parle de que irmão Branham fala dans la pourquoi la petite na Bethléem. brochura Por que a Pequena Belém.
Il dit dans le paragraphe 133, Ele diz no parágrafo 133. Frère Branham diz assim: Irmão Branham diz o seguinte: et chaque promesse cada promessa que la Bible donne en rapport avec cet âge, que a Bíblia dá em relação a esta era, chaque promesse, cada promessa, ou la manifestation du Fils ou de a l'homme, manifestação do ou Filho Luc do Homem, 17 e 30, Lucas 17 ou e Apocalipse 30, 10, Apocalipse 10, toutes ces promesses-là, todas aquelas ou la promessas, plénitude, ou a plenitude, toutes les promesses todas as promessas promises pour cet âge, prometidas para esta era, chaque promesse cada promessa que la Bible donne que a Bíblia dá en rapport avec cet âge, em relação a esta era, Branham il dit, Branham diz, il attend qu'un certain prophète monte sur la scène pour les ele manifester. espera com que certo profeta venha na terra para manifestar estas promessas. Ici, le frère Branham est très précis. Aqui, irmão Branham está sendo preciso. Alors, dans les émissions qui viendront, Então, nas emissões vindouras, nous allons entrer dans les promesses qui sont promises pour cet âge a ici. gente vai entrar nas promessas prometidas nesta era. D'abord, à partir de la citation que nous venons de lire ici, Primeiramente, la précédente, através dessa declaração que nós lemos, a declaração que precedeu, frère Branham parle de la totalité qui devrait venir après avoir passé l'âge pentecôtiste. Branham fala da totalidade que tinha que vir depois de ter atravessado a era pentecostal. Et l'âge A pentecôtiste, era pentecostal c'est le dernier réveil é o último que reavivo nous sommes passés pour entrer dans le réveil de que l'épouse. passamos para entrarmos no reavivamento. C'est qu'après das avoir passé l'âge Isso pentecôtiste, quer dizer, depois de termos passado a era ou le pentecostal, réveil pentecôtiste, ou então reavivo frère pentecostal, Branham reconnaît qu'il y aura une totalité qui viendra. irmão Branham reconhece que haveria uma totalidade que tinha que vir. C'est une É promesse. uma promessa. Maintenant, ici, Branham il dit, Agora aqui Branham diz et chaque que promesse cada promessa que la Bible donne que a Bíblia concede en rapport avec cet em âge, relação a esta era, il attend ele espera qu'un certain que prophète certo profeta monte sur la scène possa subir na pour cena manifester cela. para manifestar aquilo. Il a promis cela conformément à Malachie 4. Ele prometeu aquilo conformemente ao Malaquias 4. Cela va s'accomplir. Aquilo vai cumprir-se. Peu importe combien de gens pensent que c'est insensé, Pouco importa quantas pessoas acham insensato, cela s'accomplira de toute façon. aquilo de todas as formas vai se C'est cumprir. Dieu qui l'a dit. É Deus que o disse. Il est capable de ces pierres. Ele é capaz destas Nos pedras credos ne recevons pas cela. que nós, Nos credos. que os nossos credos não venham Ne- receber aquilo. Si nos églises ne veulent pas recevoir Se cela, as nossas igrejas não querem receber aquilo, Dieu peut retourner dans l'étable. Deus pode voltar na mesa. Il peut aller n'importe où il veut. Ele pode ir em qualquer lugar que ele Mais quiser. il y aura quelqu'un pour prendre position pour cette parole Mas haverá alguém que vai tomar a posição nesta palavra qui a été annoncée pour ces jours. que foi anunciado para este dia. Quelque chose doit manifester cela. Alguma coisa deve manifestar aqui. Il ne s'agit pas non plus d'un groupe. Não se trata nem mesmo de Ça n'a jamais été le cas. Nunca foi o caso. Vous savez, mon frère, Você frère sabe, Jos, meu il y a un irmão, problème irmão Jos. sérieux dans le monde du Há message. problema sério no mundo da mensagem. Nous avons pensé que nous avons quitté le pentecôtisme. Nós pensamos que nós deixamos pentecostal, Mais en réalité, nous sommes encore là. mas na realidade ainda estamos. Nous sommes encore retournés dans ce système-là. Voltamos ainda naquele sistema. Qu'est-ce qui fait que les gens aient peur? O que faz com que as pessoas venham ter medo Si la plénitude d'entrer en Branham, sobre a plenitude entrava em Branham. on doit adorer Branham. Se a plenitude entrava em Branham, então devemos adorar Branham. Ça, c'est un faux débat. Isto aí é falso debate. Les gens doivent d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la plénitude. As pessoas devem primeiramente entender o que é a plenitude. Vous voyez la photo de la colonne de feu que nous avons dans nos églises? Estão a ver a foto da coluna de fogo que temos nas nossas Tu vois igrejas? cette lumière-là? Estão a ver aquela luz? Ce n'est pas une portion. Aquela luz não é porção. Cette lumière, Aquela luz c'est la plénitude. é a plenitude. Et cette lumière-là, E aquela luz c'est Jésus-Christ, é Cristo Jesus, sous la forme du Père. sobre a forma do Pai.
Quand l'éternité s'est vidée, Quando a eternidade esvaziou-se, la première forme que Dieu avait prise, a primeira forma que Deus tomou c'est cette forme-là de la colonne de feu. foi aquela forma da coluna de fogo. Et la colonne de feu, E a coluna de fogo ce n'est pas un petit Dieu, não é pequeno Deus, ce n'est pas une portion, não é uma porção, c'est tout Dieu. é todo Deus. Mais dans Mas sa fonction du Père. mas na sua função de Pai. Et quand vous voyez la colonne de feu, Quando vocês vejam sachez-le que vous avez vu Dieu le Père. saibam bem que vocês viram Deus o Pai. Cette colonne de feu que tu vois là, Aquela coluna de fogo que você c'est vê tout Dieu. é todo Deus. Je le répète, c'est toute la plénitude de la divinité. Estou a repetir, é toda a plenitude da deidade. Maintenant, Branham il dit, Mas agora Abraham diz, Jésus était un attribut de la plénitude de la divinité. Jesus era atributo da plenitude da deidade. Jésus était une partie de Dieu. Jesus era uma parte de Deus. Il était Dieu fait chair. Era Deus feita carne. Et Branham il dit, Abraham diz, la colonne de feu, a coluna de fogo c'est un attribut é atributo de la plénitude da plenitude de la divinité. da deidade. Ça d'abord, le débat est clos. Isto aí, primeiramente, o debate está Maintenant, firmado. cherchons à savoir, Agora vamos procurar a saber cet attribut este atributo de la plénitude de la da divinité, plenitude da deidade. est-ce que c'est possible Será que é pour possível qu'il entre dans un homme? para que este atributo da plenitude da deidade possa entrar num homem? Ça, c'est ça maintenant le Este é o problème. problema, pastor. Mais la Bible, même à partir de la Bible, Mas mesmo a partir da Bíblia, nous tous nous reconnaissons todos nós reconhecemos que cet attribut que este atributo de la plénitude de la da divinité plenitude da deidade était entré en Moïse. entrava em Moisés. Et aujourd'hui, E hoje, Frère Branham le dit clairement, irmão Branham diz claramente, cette lumière que vous voyez, esta luz que estão a ver elle est en moi. está em mim. Quelle lumière? Que luz? C'est la colonne de feu. A coluna de fogo. La colonne de feu, c'est quoi? O que é a coluna de fogo? C'est l'attribut de la plénitude. É o atributo da plenitude De la divinité. da deidade. Pourquoi ne pouvons-nous pas adorer Frère Branham? Por que a gente não pode adorar irmão Branham? C'est très important. É muito importante. L'adoration, A adoração c'est un domaine qui est exclusivement réservé é domínio que é exclusivamente reservado au corps no corpo littéral literal du Seigneur do Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Puisque ce corps, Porque este corpo, d'abord, primeiramente, il n'est pas né de péché. não nasceu de pecado. Ce corps, Este corpo c'était Dieu. era Deus. Ce corps, Este corpo c'était la théophanie. era Ce teofania. corps était tout. Este corpo era Tout était dans ce corps-là. estava naquele corpo. La théophanie faite chair. A teofania feita carne. Branham a contourné sa théophanie. Branham contornou a sua teofania. Ça, c'est très important. Isto é muito importante. Frère Branham a contourné la Irmão théophanie. Branham contornou. Mais ce corps était la métamorphose de la théophanie à la chair. Mas esse corpo era metamorfose Métamorphose de la théophanie. da teofania na carne. Ok. Na carne, sim. Ce corps n'a jamais connu de péché. Aquele corpo nunca conheceu o Le pecado. sang qui était dans ce corps, O sangue que estava naquele c'était corpo le sang de Dieu. era o sangue de Deus. Tout dans ce corps était Dieu. Tudo naquele corpo era Mais Deus. tout dans Branham n'était pas Dieu. Mas tudo em Branham não era Deus. Ce corps-là n'était pas un corps emprunté. Aquele corpo não era corpo C'était emprestado. un corps, le temple éternel de Dieu. Era o templo eterno de Deus. C'était o un corpo corps, de Jesus. c'était un corps propre de Dieu. Era corpo que pertencia a Deus, corpo Ok. próprio de Deus. Ok. Tandis que Branham, c'est un corps emprunté. Enquanto que para com William Branham é corpo emprestado. Pourquoi ce corps fut emprunté? Por que esse corpo foi C'est emprestado? puisque É porque la divinité devrait descendre. a deidade tinha que descer, Selon Apocalypse 10. segundo Apocalipse 10. Et quand cette divinité descendra, E quando vai descer esta deidade, il fallait qu'il trouve un corps sur la é terre. preciso que esta deidade possa encontrar Parce que corpo la na divinité, c'est la terra. théophanie. Porque a deidade é a teofania, C'est la colonne de feu. é a coluna de C'est fogo, Jésus-Christ é Jesus Cristo sous la forme sob spirituelle. a forma espiritual. Mais ce n'est pas un petit Jésus. Mas não é pequeno Ce n'est Jesus, pas une portion. não é uma porção, C'est tout Dieu é todo Deus qui devrait descendre tinha que et descer trouver un temple physique e encontrar templo físico pour qu'il y ait l'incarnation. para que haja encarnação. Et c'est ça E é
Cristo, Dieu Deus, fait chair Deus feita parmi nous. no meio de nós. Ce n'est pas l'homme qui soit Dieu, Não é que o homem é Deus, mais le don, c'est Dieu dans l'homme. mas o dom é Deus no homem. Merci. Deus abençoe ricamente o reverendo pastor. De facto, o pastor esclareceu-nos e tudo que o pastor falou aqui, o pastor nos leu. E eu mesmo aqui segui que o pastor leu. Então, você que está lá em casa, por favor, eu até estava aqui mesmo a interpretar, para fazer entender você que não entende português. Então, eu gostaria com que vocês possam pegar aquilo que o reverendo pastor disse e que a partir de agora venhas dizer: o pastor Daniel não crê que Branham é Deus. O pastor Daniel crê que a plenitude entrava em Branham. A plenitude de Deus, o Pai, é que entrava em Branham. E que o corpo de Jesus Cristo é o corpo que nós devemos adorar. Por mais que Deus foi mudando de forma, mas a adoração não deslocou. A adoração permaneceu naquele corpo de Jesus Cristo. Então, se nós falarmos que a plenitude que fazia de Jesus Deus, obviamente que também vamos falar que Moisés também era Deus. Então, isso é que o pastor já esclareceu aqui. E fica mesmo bem claro, por favor, para o pessoal que está aí em casa. Deus abençoe ricamente o reverendo pastor. Muito Reverendo pastor, obrigado. tem uma pergunta que me chegou aqui a partir da produção. Será que a plenitude em Branham, será que a plenitude entrou em Branham no seu nascimento? Quando é que a plenitude entrou em Branham? Deus abençoe muito a produção, de fato é uma boa pergunta. Quando é que a plenitude entrou em Branham? E também tem um ponto, pastor, tem alguns que creem que a plenitude fazia vai e vem, só vinha para manifestar o Filho do Homem, depois ia. E tem declaração, Johnny Bama diz que ele está a alguns metros, alguns centímetros, ele está a dizer para mim entrar, e eu aceito. Será que habitou mesmo Branham Neném, a plenitude entrou e toda a vida será? Pastor, venha nos esclarecer, porque tem alguns até que acreditam que a plenitude entrava em Branham, mas só que dizem que fazia vai e vem, só para manifestar o Filho do Homem. Então, qual é a posição do reverendo pastor a respeito disso? Ok, ça c'est une question, comme j'avais dit au départ, que ce n'est pas une question difficile et en même temps, ce n'est pas une question facile. Ok, tal como eu disse que essa pergunta não é uma pergunta difícil, também não é uma pergunta fácil. Oui, c'est un point qui est très important, É ponto tão importante qui ne peut pas être répondu à la volée comme ça. que não pode ser respondido à toa. Il faut organiser toute une émission pour ça. É preciso organizar toda uma emissão para isso. Mas, pastor, só pastor, eu pelo menos quero, pastor, aquele gosto, aquela atmosfera que reina aqui. Eu quero saber disso do reverendo pastor, porque é ponto mesmo a sublinhar. Quando que a coluna de fogo entrava em Branham, pastor? Nós queremos saber. Ok. D'ailleurs, frère Branham est né prophète. Primeiramente, irmão Branham nasceu profeta. Il est né prophète. Ele nasceu profeta. Pendant même qu'il était dans le ventre de sa mère, Enquanto ele esteve no ventre da sua mãe, il avait déjà vu une vision. ele já tinha visto uma visão. Et il se souvient même de la vision. Il dit avant, quand il grandit, il se rappelle de cette vision-là dans le ventre. Ele até quando cresceu, lembrou-se da visão que ele teve no ventre da sua mãe. Et il dit dans sa parole, Ele diz na sua palavra: j'ai gardé cette colonne de feu eu guardei esta coluna de fogo pendant toute ma vie. em toda a minha vida. Ça, c'est le prophète qui nous a dit. Isto é o profeta que nos diz. Mais moi, je crois, Mas eu creio, frère Branham se compare irmão Branham compara-se à la piscine na piscina de Bethsaïda. de Bethesda. Qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? O que sucedeu naquela piscina? Frère Branham dit que moi, je suis comme la piscine. Irmão Branham diz que eu sou como a piscina. Dans la prédication, ma commission. Na pregação, a minha comissão. Qu'est-ce qui s'est passé dans la piscine? O que sucedeu na piscina? Il y avait une piscine Havia uma piscina
Et il y avait la plénitude. e havia a plenitude. Maintenant, si Branham, lui, se compare, il prend la place de la piscine. Mas agora, se Branham se compara, ele toma o lugar da piscina. Maintenant, il est question que c'est lui qui a posé cette question, Agora, é questão, ou então tange na Que ele- pessoa que deu essa qu'il pergunta, retourne dans la Bible que possa voltar na Bíblia pour voir ce qui s'est passé dans la piscine. para ver o que se passava na piscina. Puisque Branham s'est identifié au mouvement qui s'est passé à la Porque piscine. Branham identificou-se ao movimento que esteve na piscina. Je pense que la question est bien répondue. Eu penso que a questão está bem respondida. De fato, eu até nem quero cortar com a emissão. Eu amo a palavra, E Deus abençoe ricamente o reverendo pastor. Agradecemos bastante. Foi conosco aqui o reverendo pastor Daniel Mbongo, do Life Tabernáculo, que esclareceu-nos um pouco a respeito da sua vida, aquilo que ele crê. Então eu vou mais sublinhar a todos aqueles que vão acompanhar esta emissão, por favor, que vocês possam se apegar naquilo que o reverendo pastor acabou de falar aqui. E não só a emissão foi apresentada pelo vosso irmão Josué Roberto Sassa, Pesquisas Exatas, e agradeço bastante ao nosso manager internacional, irmão Richard Caeba, que tornou possível este projeto aqui em Angola, que de facto está sendo mesmo benéfico. Estamos a receber algumas ligações dizendo que de facto estamos a ser uma bênção, e você também que está ali em casa, para o pastor que ainda não passou nesta emissão, estamos à tua espera com que você venha também participar nesta emissão. Obviamente que será uma bênção para a esposa de Cristo através do mundo inteiro. Suponhamos o ponto que o reverendo pastor acabou de esclarecer aqui. Estou em crer que vai ajudar pelo menos uma pessoa que tinha uma visão contrária a respeito do pastor e a respeito... porque nós andamos de conhecimento em conhecimento, e talvez você venha achar que aquilo que o reverendo pastor acabou de dizer aqui é algo certo, então você se apega naquilo. E agradeço bastante também a produção, o nosso manager aqui em Angola, o irmão Edi Joel Ngunza, que Deus lhe abençoe ricamente, ele que de facto está a sustentar essa obra, de facto Deus abençoe ricamente. Agradeço também a produção, o irmão Samuel, que está sempre aí na câmera, o irmão Fidelino Manuel, o irmão Jofete, e também todos aqueles que estiveram aqui presentes aqui nesta produção. Deus abençoe ricamente. E também não só, gostaria com que vocês possam inscrever-se no nosso canal, por favor. Está por debaixo daquela tela do vídeo, está aí uma barra, está aí bem avermelhada, é só meteres inscrever-se e você vai se inscrever. E não só, visita também o nosso canal YouTube, que é Gospel Cross Português. Não só, também visita o nosso site, que é www.gospelcross.net. Deus abençoe ricamente.